Olá, com vocês, professor Alex Nascimento. Vamos agora para o bloco 2 da nossa aula 1 de Direitos Humanos. Gostaria de lembrá-los e fazer uma pequena recapitulação. Nossa senhora, não consigo falar. Recapitulação do que vimos no bloco 1. No nosso bloco 1, nós vimos o conceito de direitos humanos. Eu falei para vocês da superioridade, falei para vocês do Hitler. Lembrem-se sempre disso. Vai te ajudar no racional a resolver questão de concurso. E não se iluda. Aqui, nesse curso para delegado de polícia, o que você precisa fazer é fechar a prova. Você não precisa se tornar um doutrinador. Você não precisa se tornar um especialista em tudo. Você precisa ser bom e muito bom naquilo que você quer fazer. Professor, mas eu estou com algumas dúvidas sobre estudo, eu não sei muito bem o que eu devo aprofundar, o que eu não devo aprofundar. Agora eu vou te dar um bizu. Você vai pegar, por exemplo, a nossa aula de direitos humanos, você vai pegar o nosso material de direitos humanos e você vai estudar, você vai fazer seus próprios resumos. Tome muito cuidado com esse negócio de ficar utilizando vários materiais diferentes. Ele pode acabar te confundindo e perdendo o seu tempo. E tempo, como todo mundo sabe, é algo que nós não temos. Dessa forma, eu digo para vocês, faça o seu resumo, faça o seu estudo e vá para resolver questão. Estudei direito penal, fui lá resolver questão sobre dolo e culpa, por exemplo. Ótimo, tudo bem, tudo tranquilo. Estudei processo penal, estudei sobre inquérito policial, eu fui resolver questão e notei que essas questões estavam um pouco mais aprofundadas do que o que eu estudei, ou então eu estava tendo dificuldade nesse ponto específico do direito processual penal, que é o inquérito. Aí sim, aí o teu estudo está te dizendo que nesse ponto você precisa aprofundar. Aí você, meu amigo, espanca até a morte. Você vai até o fim. Você estuda até não ter mais dúvidas. Nesse momento você volta para a resolução de questão. Tá no nível bom? Tá indo bem? Ótimo. Próximo ponto. É assim que você vai construir a sua prova. É assim que você vai construir a sua aprovação, tá? Voltando, bloco 2 da nossa aula 1. Agora nós vamos falar sobre Organização das Nações Unidas. Vou passar aqui para vocês o slide. Olha só, nós temos no ano de 1945 o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu vou até voltar a câmera para mim, só para vocês verem. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. Acaba a Segunda Guerra Mundial, nós criamos o quê? Organização das Nações Unidas, que é um órgão de quê? De guerra ou de paz. Pós-guerra tu constrói o quê? Pronto. Dessa forma fica simples, gente. Entenda a história, você vai entender o que eu estou falando, vai ficar de letra para você, meu amigo. Vai ficar show. Bora lá. Então, acaba a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, nós temos esse contexto de absoluta destruição. Deixa eu até pegar a minha caneta aqui e fazer uma marcação para ficar bem bacana para vocês. Olha só, um contexto de absoluta destruição. Meu amigo, é como dizem aí, é quase que o apocalipse. Foram não sei quantos milhões mortos na Rússia, na Polônia, na Alemanha, fora dos aliados do outro lado. O mundo estava num verdadeiro caos. Se não me engano, um grande filósofo até disse assim, eu não sei como será travada a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta será com paus e pedras. Porque a destruição foi tão grande na Segunda Guerra Mundial que ele falou assim, se tiver outra, o mundo se acaba. Tá errado? Se Deus quiser, tá. E se Deus quiser, nunca vai ter uma Terceira Guerra Mundial. Mas se tiver, meu amigo, aí é treta, viu? Bora lá. O cenário descrevia que era muito fácil ocorrer a Terceira Guerra Mundial, gente. Nós estávamos em um momento de tensão enorme. Deixa eu aproveitar para beber água enquanto vocês fazem a leitura, tá? Aí, diante desse momento de tensão, com o fracasso também das Ligas das Nações, a humanidade se junta e fala, nós temos que construir um órgão internacional capaz de resolver conflitos entre países.
conflitos entre países. Afinal de contas, os conflitos entre os países foi o que originou a nossa guerra mundial. Nesse momento, nós juntamos vários países. E aí eu vou chamar a atenção de vocês agora. Vou até passar o slide logo. Deixa eu tirar esse daqui, depois a gente volta para ele, só para vocês verem aqui o detalhe da ONU. Nós temos a Assembleia Geral da ONU. Olha aqui, deixa eu colocar para vocês agora. Chega lá. Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. E aí nós vamos pensar nesses 4 princípios: paz mundial, tolerância entre povos, não intervenção. O que é essa não intervenção, hein, gente? Essa minha seta tá muito feia, né? Mas é o que eu sei fazer. E a solução pacífica de controvérsias. Vamos lá. Paz mundial, eu não preciso dizer para você o que é paz mundial. Se você não souber, volte 2 caixinhas até o ensino médio. Agora nós vamos para a segunda. Tolerância entre povos. Foi ou não foi a intolerância um dos fatores do Hitler? Que previa a soberania chamada por ele de ariana, né? Soberania ariana, a intolerância entre os povos, a escravidão dos judeus. Portanto, a tolerância entre os povos é fundamental. A tolerância entre os povos, ela inclusive previne guerras. Olha só, vamos para o outro. Não intervenção. Como é que eu vou ter tolerância se eu estou tendo intervenção? Me diga aí. Você está na sua casa agora, eu entro lá na sua casa e chuto a porta da frente e digo: você tem que me respeitar, você tem que me tolerar. É ou não é um ato de agressão? Um ato de agressão, até pelo nosso direito penal, ele pode ser cessado de forma proporcional. E aí começa a confusão, e aí começa a guerra. Portanto, eles implementaram essa tolerância e implementaram, coloco aqui, a não intervenção, a partir de solução pacífica de controvérsias. E aí você vai ver o Conselho de Segurança da ONU, formado por França, China, Estados Unidos. Nas cadeiras fixas nós temos também as cadeiras rotativas. Adivinha qual é o país que eles colocam lá em questão de prova para você marcar como um dos donos das cadeiras fixas do Conselho de Segurança? Alemanha. Olha a questão que você ganhou de prova. A Alemanha, ele vai lá e coloca: a Alemanha faz parte do Conselho. E parece até lógico. Poxa, se está lá a França, se está lá a Inglaterra, tem que estar a Alemanha tão rica quanto? Claro que não. Mas como assim, professor? Não. É claro que não. Vou repetir. Se a Alemanha era do Hitler, se foi por conta de toda a confusão e de toda a guerra criada pelo Hitler que nós criamos um conselho de paz, como é que você vai colocar o país que originou toda essa guerra e toda essa confusão num conselho de segurança com poder de veto? A Alemanha, nesse momento, estava em ruínas e praticamente excluída da vida internacional. Deixa eu passar agora, volto para vocês para aquele nosso slide, para que a gente possa seguir. Olha cá, vamos lá. No mesmo fim da Segunda Guerra, deixa eu até ligar aqui minha canetinha para fazer esses riscos perfeitos que eu faço. Só devo perder para o professor Bruno Marinho. Professor Bruno Marinho, então, gostaria, já que citado o seu nome, de lhe mandar um abraço. Professor Bruno Marinho, que disse que eu era, não me lembro exatamente o que foi, Bruno Marinho. O Bruno Marinho, após se enriquecer de conhecimentos líquidos, ele passa para os teclados e dá um show para todos nós. Inclusive, com muita humildade, digo que sou grande homenageado, sempre recebo um alô do professor Bruno Marinho em suas lives. Ele e seu penteado inesquecível, perdendo apenas para o penteado do nosso grande e ilustre, referência a todos, principalmente na nossa vida cotidiana, não apenas na nossa vida jurídica, professor Anderson Gomes. Estão ali lado a lado no maior dos penteados, gente. Vamos lá, vamos continuar com o nosso assunto do dia.
No mesmo ano, do fim da Segunda Guerra, surge então as Nações Unidas, conhecidas como ONU, ou pela Carta de São Francisco. Agora eu preciso de trazer para vocês atenção a esse tópico. Carta de São Francisco. Como assim, professor? Carta de São Francisco? Escreveram uma carta? Foi? Não, meu amigo, escreveram carta não, pelo amor de Deus. Não venha com essa onda aqui, não. Eles escreveram um tratado. E aí, tratado às vezes é chamado de tratado, às vezes é chamado de carta. Existe uma série de nomes para esse gênero, tratado internacional. Foi um tratado internacional que deu origem à ONU. O que é um tratado, professor? Pelo amor de Deus, eu não vi ainda. A gente vai ver o que é um tratado. Eu vou fazer uma mera comparação bem simples, bem didática para você. Tratado é um contrato. Você faz um contrato. Você pega um país, 2, 3, 4, e fazem eles assinarem um tratado. Um tratado, por exemplo, referente à exportação de aço. Um tratado referente à exportação de petróleo. Um tratado referente ao comércio de milho. Um tratado referente a direitos humanos. Opa! Tratado sobre direitos humanos. Nós vimos anteriormente. Qual é a hierarquia de um tratado internacional, de um contrato internacional, didaticamente falando, sobre direitos humanos? Superioridade. Superioridade. Portanto, os países, e são mais de 200, que assinam essa Carta de São Francisco. Nós não começamos, por óbvio, com 200 países. Nós começamos com menos. Mas hoje quase, a palavra é quase, totalidade dos países do mundo são signatários da ONU. Portanto, devem se submeter às decisões da ONU. Em regra, e uma coisa muito interessante sobre a ONU é que ela prega a paz e resolve paz. Mas se perguntarem na sua prova se a ONU pode iniciar uma guerra, se a ONU pode levar tropas, a resposta é sim. É óbvio que em nome da paz. Ela vai lançar a guerra, ela vai invadir o país, ela vai lançar mísseis em nome da paz. A ONU foi desenhada para a paz mundial. Ela tem 2 sedes, uma em Nova York e a outra em Genebra, da Suíça. Já chegaram até a perguntar, mas não é uma pergunta muito frequente, qual é o idioma oficial das Nações Unidas da ONU? Eu vou responder para vocês, é o francês. Você vai lembrar muito mais do que acontece na Suíça do que o que acontece nos Estados Unidos. Portanto, enquanto eu tomo a minha água, eu mostro aqui para vocês. Eles traçaram nesse momento os caminhos possíveis para chegar à paz mundial. Outro detalhe muito importante, a nossa história, ela é tão absurda, a nossa história humana, ela é tão absurda, ela é tão formada por guerras, que é possível de que nós falemos que hoje vivemos um período de paz. Olha aí. Olha como é que a nossa história é complicada, a nossa história humana. Você vai ver guerra em todos os continentes, você vai ver conflito em todos os continentes, e nós podemos dizer que nós vivemos que nós vivemos tempos de paz. Professor, mas o Rio de Janeiro está um caos, crime organizado em tal estado, no estado de São Paulo, enfim, sim está. Mas, para o direito internacional, em termos de guerras internacionais, em termos de conflitos internacionais, lembre-se, vivemos o equivalente a tempos de paz. Absurdo, mas essa é a teoria adotada. Deixa eu passar aqui agora o nosso slide e vou levar vocês para o outro. Trago aqui agora vocês para os órgãos da ONU. Eu coloco aqui, deixa eu colocar o vermelhinho de novo, vamos lá. A Organização das Nações Unidas possui órgãos próprios. E ainda relações de apoio administrativo e técnico a entes e etc., sempre voltados à proteção dos direitos humanos.
conjunto de mecanismos de proteção geridos por órgãos e aí sempre apoiados pela ONU. Professor, por que esse detalhe tão grande nessa definição? Por que isso? Gente, você tem que pensar, para quem estuda direito constitucional, para quem estuda a organização dos poderes da República, você vai ver, por exemplo, a nossa Câmara dos Deputados, o nosso Congresso Nacional em Brasília. Nós temos o órgão plenário, nós temos a votação em plenário, mas nós temos também na nossa Câmara Federal vários órgãos, várias comissões. Portanto, a ONU, ela não pode sempre decidir tudo em conjunto. A ONU decide através de órgãos também. Esses órgãos, cada um tem a sua peculiaridade. Eles podem atuar em direitos da criança. A ONU pode, por exemplo, criar um órgão de defesa da mulher. Esse órgão superará os outros? Não, ele integrará os outros. É apenas uma forma administrativa de que nós possamos dar agilidade ao trâmite, a agilidade ao funcionamento de um órgão maior. Afinal de contas, nós estamos falando de mais de 200 países envolvidos. Olhem só, são órgãos internos e entes internos, da ONU, voltados principalmente à proteção dos direitos humanos. Coloco o primeiro, Conselho de Direitos Humanos, isso aqui é óbvio, Relatoria Especial de Direitos Humanos, Alto Comissariado de Direitos Humanos. Professor, isso aqui vai cair na prova? Vão me perguntar do Conselho de Direitos Humanos, das Relatorias Especiais de Direitos Humanos? Olha, eu só posso te responder se eu tiver uma bola de cristal. Na verdade eu tenho, mas ela não funciona. A teoria é que ninguém vai te perguntar sobre isso. O que eu quero te trazendo com isso em sala de aula é para que você entenda a organização, é para que você visualize os órgãos. E em relação aos órgãos e os plenários, fique sossegado, porque vão lhe perguntar. Professor, mas eu acho essa parte tão mais burocrática, um pouco mais chata. Meu amigo, a sua opinião nesse momento aqui, ela é desprezível. Não perguntamos se você quer. Perdão, se você gosta, você tem que querer passar, e se você quer passar, você tem que fechar o edital, você tem que cobrir o edital, você tem que pegar todas as disciplinas. Trago agora uma curiosidade. Na segunda fase, na fase oral, para delegado de polícia do estado de São Paulo, foram feitas 3 a 4 perguntas sobre direitos humanos para cada candidato. Então, preste bem atenção. Adam, eu acho que nós tivemos um probleminha aqui na TV. Então, preste bem atenção. Vamos lá, voltou, gente. Então, preste bem atenção. Se você quer a sua aprovação, você vai ter que prestar muita atenção nisso. Em todo o comissariado, em toda a nossa Organização das Nações Unidas. E aí, comitês, tratados, eu estou jogando para vocês agora, por tratados internacionais de âmbitos universal. O que ele quer dizer com tratados internacionais de âmbitos universal? Vou até colocar aqui o que é isso. Tem a ver com os direitos humanos. Olha aí, meu DH é até melhor do que o resto do meu círculo, não é não? Vamos lá, então é exatamente isso. Quando ele fala um tratado internacional de âmbito universal, é exatamente isso. A ONU, ela tem esse caráter de implementar normas de direitos humanos que, por sua natureza, conforme nós vimos no bloco 1, possui esse caráter universal e superior. Show de bola? Vamos lá que tem mais. Deixa eu agora passar o slide. Tiro a ferramenta aqui para vocês e vou mostrar aqui rapidinho. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olhem, gente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela sempre vai cair na sua prova, tá? Elaborada por representantes de diferentes... Eu acho que eu passei aqui sem querer, perdão. Eu fui fazer a marca e não marquei, mas está lá, vamos lá. De diferentes regiões do mundo. A declaração foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações em Paris, em 10 de dezembro de
48. É ou não é pós-Segunda Guerra Mundial? Tá entendendo agora a lógica que a gente aplica aqui? Eu trago para vocês sempre o histórico para que você possa contextualizar. Entendendo a história, você vai resolver as questões de prova. E depois me dá um feedback, manda uma mensagem lá no meu Instagram, prof.alexnascimento7, e me fala, professor, gostei, poderia abordar isso, poderia fazer aquilo. Nós teremos outros canais de comunicação, inclusive serão divulgados a vocês. De qualquer forma, já deixo esse aberto para você que está interessado. Vamos lá. Foi marco da universalidade e inerência dos direitos humanos. Novamente, nós falamos de outro artifício sobre os direitos humanos, dispondo que basta a condição humana para a titularidade de direitos essenciais. Isso aqui seria um direito internacional, humano. Isso aqui seria um direito fundamental, que é aquele que está descrito na nossa Constituição brasileira, ou seria aquele outro primeiro direito que eu falei para vocês, o chamado jus natural. Olha aí. Tá vendo só como as coisas começam a se encaixar? É disso que eu estou falando agora. Nós estamos falando do encaixe histórico dos fatos transformados em direito. Por quê? Porque o direito ele sempre vai acompanhar a história e não é diferente nesse momento. Vamos lá. Passo agora para vocês, fica registrada a inerência dos direitos humanos, que consiste na qualidade, de todos os membros da espécie humana. Deixa eu tomar uma aguinha. Preciso de me alongar mais? Não, não é necessário. A Declaração de Direitos Humanos, ela passa apenas como integrante também de questão, não é a chamada titular de questão. ONU sim, sempre é. ONU sim, sempre será, mas essa daqui a gente tem que passar por cima para você não deixar isso em branco. Vamos lá para a próxima. Deixa eu tirar aqui agora e passar o slide. Qual é a natureza jurídica, professor? Qual é a natureza jurídica desse negócio que a gente está vendo, professor? Olha aqui, presta bem atenção. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem um detalhe muito importante. Espera aí que eu errei o slide, bora lá. Sob o aspecto formal, ou seja, sobre a sua forma. A Declaração Universal é uma resolução da Assembleia da ONU. Portanto, por favor, lembra sempre disso. Quando nós virmos o nome Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estamos falando que é uma resolução, uma recomendação da Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral é uma comissão ou a Assembleia Geral são todos os entes integrantes? São todos os entes integrantes. Olha o padrão, olha a força dessa Declaração Universal de Direitos Humanos. É disso que eu quero chamar sua atenção. Aqui nós estamos falando de uma movimentação praticamente unânime das organizações das Nações Unidas. Vamos lá, vamos para a leitura, olha cá. A natureza jurídica sobre o aspecto material com relação ao aspecto, temos dois pontos de enfrentamento, a corrente tradicional e a corrente clássica. Aqui sim é tema quente de questão. Eu vou até escrever aqui para você. Atenção. Olha só. Corrente clássica busca fundamento na forma, no aspecto formal, alegando que, como a Declaração Universal de Direitos Humanos é uma resolução, uma mera recomendação, ela não possui força jurídica. Como é que eu vou fazer, professor? Eu não vou conseguir lembrar desses detalhes todos. Você não precisa, você precisa ter o raciocínio jurídico. O direito humano, ele aumenta ou ele diminui com o tempo? A resposta é, o direito humano com o tempo ele vai sendo expandido.
expandido. Era antes muito básico, assim como foi necessário para combater a Segunda Guerra. Nós já vemos em alguns doutrinadores falando, por exemplo, do acesso à internet como um direito humano. Olha a confusão. Nesse sentido, nós podemos falar que a corrente clássica sempre vai ser mais restritiva que a corrente moderna. Olha aí, pronto, já matou a questão. Matou a questão aí, meu amigo. Olha só, a corrente moderna diz o que? É uma resolução, resolução não é tratado, tratado não tem força de resolução, tchau e bênção, foi só uma decisão que vocês tomaram. Opa, olha aqui agora a corrente moderna. Concorda que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não seja um tratado. Presta atenção, não seja um tratado. E que realmente trata-se de uma resolução. O problema é, nós podemos dar um puxadinho, uma gambiarra, uma interpretação autorizada e dizer que se a carta, ou seja, o tratado que vincula o Brasil à ONU, é um tratado que pode ser enforçado, que pode ser exigido, que pode ser demandado, nós estamos falando da ONU e nós estamos falando, por exemplo, do Brasil. Se a ONU dá uma resolução, ela vai poder tentar cobrar isso do Brasil. Ela vai poder, na verdade, cobrar isso do Brasil. Então, essa interpretação clássica, ela expande o conceito de direito individual, de direito humano, perdão. Então, nesse sentido, você vai ver uma corrente muito mais ampla do que a anterior. Clássica pequena, moderna ampla. Lembra só do racional, gente. Lembra do racional, Segunda Guerra, Hitler, terrorismo, tortura, escravidão. Isso, inclusive, é salvaguardado pela nossa Constituição Federal. Tanto, atenção à corrente moderna. Acabei com a minha água, gente. Vocês acreditam? Eu passo o slide aqui só para tomar a minha, para não ficar feio, né? Acabei com a minha água. Então, bora lá. Deixa eu passar aqui agora o slide e nós vamos prosseguir. O que será que essa Declaração de Direitos Humanos, a Declaração Universal fala, né? É um negócio da ONU, mas o que será? Como é? Para onde vai? Calma, meu amigo. Calma que a gente vai espancar essa fera até a morte. Olha só, vamos lá. Garantias processuais. Devido processo legal. Olha, professor, eu já ouvi falar disso. O devido processo legal. O que é? É aquela metáfora. Ó, digamos que eu seja um magistrado, um juiz. Aí eu estou no bar tomando uma cerveja, vem o nosso querido Adam. Nosso querido Adam vem com uma pistola 9mm, descarrega 9 disparos na pessoa que está sentada ao meu lado. Eu, juiz, vi esse ocorrido, olho para o Adam e digo, você está sentenciado a um homicídio na forma dolosa. Vejo se existe ou não alguma agravante e digo, a sua pena será com base em todo o calculado, nós vamos lá para não é mais um sexto, o 13%, 26%, faça a dosimetria e digo, você vai pegar 7 anos de prisão. Isso é justo? Não. Então, uma coisa é o direito material, é o direito penal, outra coisa é o direito processual penal. Nele será garantida a ampla defesa e o contraditório. Aqui nós estamos entrando na esfera processual e eu faço questão de abordar a processual penal. O que é a ampla defesa e o contraditório? Gente, para cada vez que uma parte se manifesta, a outra pode contra-atacar. No processo judicial penal, Ministério Público e advocacia têm paridade de armas. Portanto, o promotor de justiça, assim como o advogado, ele requer e o juiz apenas decide. Um pede, outro decide. Um pede, outro decide. E sempre que um pede e fala alguma coisa, o outro se manifesta. Esse é o contraditório. O que é a ampla defesa?
A ampla defesa é você pedir a produção de todas as provas que no nosso sistema brasileiro, que é garantista, nesse ponto específico eu digo garantista no bom sentido, é ele juiz, é ele judiciário que vai produzir todas as provas que você precisa. Olha que legal! Enquanto alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, as partes se encarregam de produzir as provas, aqui é o judiciário. Olha como é garantista no bom sentido. Nesse ponto, no bom sentido. Vamos voltar. Vedação à prisão, detenção, exílios arbitrários. Essa daqui é fácil para a gente ver. Se eu necessito de um devido processo legal, como é que eu vou tolerar prisão e detenção arbitrário? Não posso. Não vou me alongar. Essa é de maior conhecimento de todos. Igualdade no processo. Também acabei de falar isso. Imparcialidade do julgador. Nós aqui, inclusive no Brasil, podemos falar que nós somos avançados nisso porque nós temos a figura do juiz. Eu coloquei um M, ó, gente, já pensou que coisa feia? Deixa eu botar aqui a borracha. Do juiz natural. Não ficou muito legal, não, nosso juiz natural, mas nós vimos o que é o juiz natural, vamos lembrar rapidinho, já que vai cair na prova também, está relacionado. Juiz natural é aquele sujeito que prestou o concurso, entrou de forma isenta à magistratura, assume uma vara com uma competência tal e digamos que ele seja o titular da vara do júri. Digamos que o nosso colega Adam seja o magistrado titular da vara do júri. Aqui na nossa cidade, o nosso professor de Direito Penal, Cavalcante Neto, é o titular da vara do júri. Pronto, vou utilizá-lo como exemplo. Nesse caso, se você cometer um crime doloso contra a vida, você já sabe quem é o seu juiz antes de finalizar, antes de você cometer o crime. Porque devido à localidade e à especialidade, nós já sabemos quem é o juiz. Isso evita aquele caso da participação política, de você trazer um magistrado de fora para julgar. Nossa, esse crime teve muita repercussão. Eu quero colocar alguém que vá dar uma resposta à altura. Vamos trocar? Não, nós não podemos. O juiz possui inamovibilidade, salvo os casos que você vai ver, assim como os membros do Ministério Público. Essa é uma garantia que o delegado de polícia gostaria de ter. Essa é uma garantia que o delegado de polícia gostaria de ter. Vamos lá. Continuando. Publicidade dos atos processuais por si só está explicado. E nós temos agora o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência aqui no Brasil é uma confusão, né? Porque para mim, depois que fala em segundo grau, nós já podemos falar o contrário, presunção de culpabilidade. Será que o trânsito em julgado, conforme está dito pelo STF, para poder atingir o que a Constituição fala, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal, necessariamente implica em não cumprimento antecipado? Nunca fale de cumprimento provisório. Um dia de pena cumprido é um dia de pena cumprido. Portanto, não é provisório, é antecipado. E aí existem várias outras coisas. Existem países como o Brasil que levam esse princípio da inocência ao seu extremo e existem outros países que levam de uma forma intermediária. Fato é, nós só poderemos considerar alguém culpado com uma decisão da autoridade responsável para tal se ela for isenta, como é do caso do Brasil, de um juiz. E aí outros adotam o segundo grau, terceiro grau, no nosso a gente pode infelizmente dizer quarto grau, né? Vamos lá. Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal ela não pode voltar no tempo. E essa é uma característica da lei penal brasileira também, ela não volta no tempo. Professor, ela não volta no tempo? Não, ela não volta, exceto para beneficiar o réu. Mas por que, professor, isso? Eu vou te explicar. Digamos que eu cometa um ato agora, como por exemplo, sei lá, fumar maconha e digamos que prisão seja passível de prisão em flagrante. Aí fumei maconha. Amanhã sai uma lei nova, o Adam vai, fuma maconha,
O policial olha para ele e fala, não, tá beleza, tem uma lei nova. É justo nós dois cidadãos do mesmo Brasil, um ficar preso e outro solto pelo mesmo fato? Não, por isso a lei penal mais benéfica, ela volta no tempo. Mas ela não pode voltar para prejudicar. Se você cometer um ato que hoje é legal, é dentro da lei, e se vier uma lei amanhã dizendo que isso é ilegal, é ou não é maldade te prender por isso? Portanto, a regra é a irretroatividade da lei penal, que pode voltar no salvo caso de benefício do réu. Vamos finalizar agora o nosso segundo bloco. Muito obrigado a todos e vamos que vamos!